Amigos, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais essa palestra virtual, transmitida pelo canal YouTube da Escola Espiritual da Rosa Cruz Áurea. Hoje, o tema proposto para a nossa palestra é o microcosmo, a realidade humana desconhecida. E a estrutura dessa palestra está dividida em duas partes. A primeira parte vai ser feita uma exposição e na segunda parte, os amigos que estão nos assistindo poderão enviar perguntas através do chat que aparece aí na tela de vocês e os nossos amigos aqui vão transmitir a pergunta e eu tentarei respondê-la dentro das minhas limitações. Bom, o tema que nós temos programado para hoje, microcosmo, a realidade humana desconhecida. O homem é um microcosmo, mas ele é muito mais do que esse ser visível e essa consciência que nós estamos acostumados, com aquele ser que nós nos deparamos todo dia de manhã no banheiro, olhando no espelho. O ser humano é um microcosmo, um micro-universo. Apesar de nós, nossa consciência, ser totalmente inconsciente, não perceber a existência como dentro de um microcosmo. O microcosmo é de origem divina. Ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, né? E ele tem um papel de colaborar na criação e na manifestação do plano do Logos. O microcosmo é aquele que cria pelo pensamento, trabalha manifestando a ideia divina na matéria primordial, na matéria virgem, no mare virginale. Trabalha recebendo, transmutando e irradiando as forças que emanam do Espírito e plasmando na matéria esse plano do Logos. Porém, uma parte da onda de vida humana, os microcosmos, passaram a se identificar com a criação e apegaram-se a ela, né? Então, o microcosmo acabou ligando-se a essa criação, enamorando-se dela e chamando-a de minha obra. E com isso, ele passou, nesse impulso, ele passou a reter as forças que recebe, irradia e transmite. E ao reter essas forças, num movimento centrípeto, houve um desequilíbrio na sua estrutura, pois ao reter essas forças, um dos seus núcleos, pois o microcosmo é uma triunidade, né? Um dos seus núcleos foi perdido e o microcosmo, então, perdeu a condição de se manifestar no seu mundo original. Esse incidente ficou conhecido e é conhecido através de todos os mitos, de vários mitos, principalmente do mito de Narciso e como conhecido também como a queda. Assim, os microcosmos que se ligaram à matéria ficaram impossibilitados de se manifestar pela perda de um dos seus núcleos. Porém, foi criado um plano de emergência, um plano para dotar o microcosmo novamente de seu veículo de manifestação. Foi criada uma personalidade para que o microcosmo, ao se manifestar novamente, pudesse retornar e continuar no seu trabalho original. O microcosmo é o verdadeiro ser eterno. Ele é uma esfera energética da qual nós somos apenas uma pequena parte. No centro do microcosmo existe um princípio divino original, um átomo centelha do Espírito, um átomo de fogo do Espírito. E esses dois elementos, o microcosmo e o átomo centelha do Espírito, é que formam o ser humano, o homem divino original. Nós habitamos o microcosmo e temos a missão, temos o real propósito de existência de descobrir a realidade de vida e colaborar para que o microcosmo possa retornar ao seu mundo de origem.
e se reintegre novamente à realidade divina da qual ele faz parte. Então, amigos, nós percebemos que o homem é o único ser dual sobre a Terra. Ele é divino enquanto microcosmo e porta a imagem do ser divino do átomo centelha do espírito, mas é mortal enquanto personalidade. Essas duas realidades que coexistem no microcosmo são duas realidades que estão separadas pelo nosso estado de consciência. E por isso que nós vivemos e temos a noção de que, na verdade, existem duas ordens de natureza, quando, na verdade, existe uma única ordem de natureza, que acaba sendo fragmentada e separada pelo nosso estado de consciência. O papel de todas as escolas espirituais, e também, não podia deixar de ser, da escola espiritual da Rosa Cruz Áurea, é a demolição desses impedimentos, dessa barreira de consciência, né? E dos impedimentos fundamentais que levam a essa noção de separatividade e a vida apartada da unidade dos seres humanos que habitam os microcosmos que decaíram. Agora, vamos mostrar um pouco mais essa condição do microcosmo. Por favor, poderia colocar o quadro número 1? Não, o outro quadro. Obrigado. Aqui, amigos, nós temos um esquema do nosso campo de vida, né? Aqui nós temos representados o nosso campo de vida com a sua esfera material, denominada de Aken, e a parte sutil dessa esfera material, denominada além, ou esfera refletora, porque ela exatamente é um reflexo de tudo o que acontece aqui. Se espelha nesse mundo sutil. Esse mundo sutil, ele não tem nada de espiritual. Ele é apenas um mundo material, na sua dimensão vibratória mais rápida, porém sujeito às mesmas leis e às mesmas propriedades da matéria. Então nós vemos aqui o microcosmo, quando ele encarna na matéria, ele recebe, a partir de um casal, um bebê, e paulatinamente vai havendo o desenvolvimento da personalidade humana. Primeiro, ao desenvolvimento do corpo físico, depois, a esse corpo físico se soma um corpo etérico, que é uma estrutura energética de vibração mais rápida, que como que dá vitalidade a essa estrutura biológica que nós conhecemos como corpo físico. Isso se dá aproximadamente aos 14 anos. Depois, aos 7 anos. Depois vem a formação do corpo astral, que é uma estrutura também energética, pelo meio do qual se estruturam e é possível todas as emoções, manifestam-se a expressão emocional do ser humano. E depois forma-se o corpo mental, ou a faculdade mental, por volta dos 28 anos. Assim, nessa condição, com seus 4 corpos formados, o ser humano, a personalidade está completa e pode tomar uma decisão. Se o ser humano perceber o seu real propósito de existência, que é o de servir como um veículo de manifestação a esse princípio divino original, a esse protoátomo que habita o centro do microcosmo, esse microcosmo pode, encetando um caminho de regeneração e de libertação, sair da roda da vida e da morte e retornar para o seu mundo original. Porém, se essa personalidade não desperta para o seu real propósito de existência e continua entendendo que a vida existe apenas para a sua própria manifestação dos seus interesses, dos seus objetivos, dos seus desejos, dos seus anseios, por mais elevados e nobres que sejam, né? Esse microcosmo chega a um determinado momento, essa personalidade morre, ou seja, acaba a sua vitalidade,
o microcosmo passa para o além e começa o desfazimento de toda a formação dos corpos na ordem inversa em que ele se formou. Então, aqui desse lado do véu ficam o corpo físico e alguns éteres, alguns elementos mais densos que formam o corpo vital. Passado por o além, o microcosmo continua no processo de dissolução, ou seja, os éteres menos densos do corpo vital acabam se volatilizando. Em seguida, há a volatilização do corpo astral, né? E, em seguida, do corpo mental. Ou seja, a consciência ela vai migrando entre os corpos e, no final desse período de dissolução aqui na esfera refletora, nós temos um microcosmo esvaziado de personalidade com o princípio divino original, o átomo centelha de espírito. Porém, toda a síntese das experiências que foram vivenciadas, todas as experiências vividas pela personalidade que habitou esse microcosmo, ficam registradas como um átomo semente de cada corpo nas paredes desse microcosmo, na lípica desse microcosmo. E vão se constituir de um tesouro, de um legado para a próxima personalidade que vai habitar esse microcosmo. Porque, novamente, vai ser feita uma tentativa, o microcosmo vai mergulhar na matéria, receber uma nova personalidade e, assim, se essa personalidade despertar para a sua real propósito de existência, para o que ele foi feito para existir e realizar, que não é ser um fim em si mesmo, mas sim um meio de expressão para uma semente divina, né? Se ele desperta para isso, o microcosmo se liberta dessa roda da vida e da morte. Se não, o microcosmo fica rodando nessa roda até que uma personalidade desperte, até que acorde e cumpra o seu real propósito de existência. Bom, vamos agora olhar um pouco mais de perto a estrutura do microcosmo. Bom, como a gente falou, o microcosmo é essa esfera eletromagnética, né, em cujo centro existe o princípio divino original e a personalidade quádrupla com seus 4 corpos, que deve servir de veículo de manifestação a partir dessa consciência divina que existe em forma latente no sistema. E nós vemos aqui a maior parte do microcosmo, que nós denominamos de campo de respiração. Nesse campo de respiração ficam guardadas todas as experiências de todas as personalidades que já habitaram esse microcosmo. Então, nós podemos dizer que o microcosmo ele é composto da sua esfera eletromagnética, do seu campo de respiração, que é a síntese das experiências de todos aqueles que habitaram esse microcosmo, de todas as personalidades que habitaram esse microcosmo, a personalidade com seus 4 corpos, que está se manifestando no momento, e o princípio divino original. Bom, porém, esse eu, essa personalidade que nós conhecemos mais, né, que nós nos identificamos, ela é composta de alguns centros de consciência, né? Esse ser humano que tem uma identidade, ele tem uma identidade, né? E nós podemos perceber que o ser humano ele tem basicamente 3 centros de consciência. Um centro de consciência no coração, um centro de consciência na cabeça e um centro de consciência na região aqui da pelve, que a escola espiritual chama de santuário do coração, santuário da cabeça e santuário pélvico. Essa noção de consciência, de eu sou, que a gente pode chamar de eu consciente,
né, que é essa consciência de vigília, que se define como seu fulano, dona Beltrana, enfim, essa percepção de consciência, ela está localizada, formada por esses dois centros de consciência, do coração, sentimento e cabeça. E existe também o centro de consciência da pelve, que é chamado de eu inconsciente, onde está depositada toda a herança sanguínea, genética, a noção de povo, país, região, enfim. E existe essa outra consciência que nós chamamos de supraconsciência, que é essa consciência kármica, que é o ser aural, ou muitos conhecem como eu superior. Essa consciência é a consciência resultante de todas as encarnações e todas as experiências que o microcosmo acumula, né? Então, meus amigos, essa consciência do eu consciente, aquilo que nós fazemos, as nossas reações, os nossos pensamentos, né, que acreditamos serem nossas, genuinamente nossas, com base naquilo que nós aprendemos pela cultura, pela ciência, pelas experiências do dia a dia, né? Todos esses pensamentos e tendências que temos, né, são muito determinados por essa consciência do eu inconsciente. Tudo isso vem à tona e se manifesta no palco da nossa consciência de vigília, nos levando à ação, a reagir, a agir, pensar e sentir com base em determinados padrões, com base em ciclos que se repetem. Existe uma outra instância muito mais complexa e digamos assim, influente, que é a supraconsciência, ou eu supraconsciente, que é a bagagem kármica, né, de todas as experiências que estão acumuladas dentro do microcosmo. Isso traz uma influência muito grande na consciência do homem. É isso que determina, na verdade, a consciência do ser humano. Por quê? Esses três centros de consciência, né, que nós acabamos de falar, ou a própria consciência, é que é denominada de alma. Isso é que anima esse ser, que o imove, né? Só que nós temos a impressão de que nós tomamos as decisões na nossa vida. Nós, com base no que percebemos, né? no que entendemos, mas muito do que nós agimos e reagimos vem das influências do ser supraconsciente, do conteúdo kármico e também que está gravado no inconsciente do homem. Portanto, um alimenta o outro. Então, o homem funciona, a personalidade, como um sistema fechado, que se retroalimenta. Bom, esse sistema de retroalimentação da consciência humana, a gente poderia entender como é que esse ciclo se fecha e por que é assim. Se a gente for pensar, se a gente for olhar mais detidamente, o que são os pensamentos? Pensamentos são sinapses, né? O que são sinapses? São descargas elétricas que formam imagens, né, das nossas intenções, das nossas reações dentro do nosso cérebro. Pois bem, quando essa sinapse, essa descarga elétrica é gerada, né, ela é transmitida para o nosso sistema nervoso central, né, e viaja através do nosso sistema nervoso, né. Ao atingir o sistema nervoso, ele se irradia para o corpo, né, e toca o sistema hormonal, o sistema glandular, que responde a esse estímulo elétrico proveniente do cérebro, desse pensamento, produzindo o quê? Uma resposta bioquímica, um conjunto de hormônios que expressa a assinatura
daquele pensamento. E essa carga hormonal, ela é jogada no nosso sangue, né? E equivale ao quê? Àquele pensamento, aquela ideia que se materializa num hormônio. Isso cai na corrente sanguínea e circula pelo corpo. A gente sabe que o sangue, ele é basicamente formado, o principal elemento, de ferro, né, hemoglobina. Então, todos esses conteúdos energéticos são como que gravados no sangue. E o sangue, ao circular pelos 3 centros de consciência, reforçam e marcam, criam uma tendência, criam uma trilha em que a consciência desse ser humano fica aprisionada, fica condicionada. E esse estado de consciência produz a si mesmo padrões mentais, sentimentais, que são influenciados pelo inconsciente e pelo passado kármico. Então isso, mais ou menos em leves pinceladas, é o quadro do aprisionamento da consciência humana. Mas isso não precisa ser assim, né? Tudo isso pode ser de uma outra maneira, pode ser mudado por um caminho de transformação estrutural e profunda, um caminho de iniciação, né? E isso pode acontecer quando essa personalidade, esse ser humano, é exatamente amadurecido por todas essas experiências kármicas que estão gravadas no campo de respiração do seu microcosmo, levam a ele exatamente a uma crise, levam a esse ser humano a desconfiar, a perceber o mundo como uma grande ilusão organizada. A partir daí, esse ser humano começa a ter uma necessidade de algo que ele não encontra. Porque todo ser humano busca a plenitude, né? Busca a realização, busca a felicidade, a prosperidade. E ele começa a perceber que nesse mundo tudo é fugaz, tudo se esvai, tudo é transitório. Porém, dentro dele existe uma certeza, existe uma necessidade pelo absoluto, pelo real, por aquilo que não se transforma no seu oposto. Apesar dele não encontrar isso na vivência do dia a dia, por ele viver num mundo dual, onde tudo se transforma, né? O bem que ele quer fazer, muitas vezes acaba sendo algo prejudicial para alguém. Ele sonha com uma justiça que é relativa, ele percebe que a beleza também é relativa, o amor é um amor excludente, personalista, e que muitas vezes, quando não correspondido, se transforma no seu oposto. Porém, esse ser humano, que chegou a um estado de amadurecimento, ele, de alguma maneira, ele anseia por algo que ele não encontra, mas que ele tem certeza que existe, que tem que existir. E isso, meus amigos, vem exatamente da possibilidade desse princípio divino original do átomo centelha do espírito influenciar a consciência desse ser humano. Exatamente quando o ser humano chega num momento de crise, chega num momento de questionamento, quando esse ser humano começa a perceber esse mundo como um lugar árido, como um deserto. Então, nesse momento, o ser humano, ele anseia por algo que ele sabe que tem, sabe que deve existir, mas não encontra. E esse indivíduo, nessa condição, ele começa a buscar. Ele começa a buscar o porquê da vida, né? O porquê que ele existe. Por que que a vida, a única certeza que ele tem na vida é que ele nasceu e ao nascer vai morrer. E ao nascer, morrerá. Quando ele não se conforma para isso, com isso, ele sai em busca das respostas
Ou seja, as 3 perguntas da esfinge, né? Quem sou? De onde vim? Para onde vou? Passam a ser importantes e fundamentais para esse ser humano. Esse ser humano, neste ser humano, despertou o anseio pelo essencial, pela busca do divino. E esse ser humano, em cujo coração, porque esse princípio divino original, o átomo centelha do espírito, ele está localizado no centro do microcosmo, que corresponde mais ou menos à posição do coração humano, né? Ao ventrículo direito, o ápice do ventrículo direito do coração. Então, é a partir daí que toda uma transformação pode acontecer. Toda uma transformação ocorre quando esse ser humano se volta para esse princípio divino. Nessa condição, o átomo centelha do espírito é ativado e renova completamente o sentir, o agir e o pensar. O coração e a cabeça, renovados, levam uma nova ação, ou seja, um novo estado de consciência, um novo estado de alma anima esse ser humano e faz com que as suas ações no mundo não sejam mais ações simplesmente voltadas para a sua automanutenção, né? Por uma nova ação, né, os 4 corpos são renovados. Por quê? Porque nesse ciclo de consciência, o pensar, o sentir e o agir interferem diretamente na formação dos nossos corpos. Apesar do nosso organismo se renovar durante a vida, se a nossa identidade permanece a mesma, não há renovação. Porém, com base nessa nova consciência, né, surgindo não mais de um egocentrismo, mas sim de um princípio divino, né, pode haver uma renovação do pensar, do sentir e, consequentemente, do agir. Nessa condição, o ser humano passa a se reintegrar com a eternidade. E aí, nesse ponto, a barreira do tempo e do espaço desaparecem. Nessa condição, o ser humano, o microcosmo, pode retornar à origem. Então, meus amigos, o processo que a escola espiritual propõe para que isso aconteça, ele parte de um discernimento, de um autoconhecimento, de uma percepção da ilusão organizada do mundo, da necessidade da busca pelo absoluto, pelo essencial. Com base nisso, surge o que a escola chama de um anseio de salvação, que é um impulso que provém desse princípio divino original, né, desse átomo centelha do espírito, que o impulsiona à realização do essencial. A partir daí, esse homem percebe, a partir do autoconhecimento, que a única possibilidade que existe é de autorrendição a esse princípio, ou seja, um trabalho de autoobservação sem julgamento para que haja uma neutralização do eu na força desse princípio, para que então ocorra uma mudança fundamental. Porque o homem que chega nesse estado de consciência, ele percebe que é necessário haver uma renovação total no seu sentir, no seu pensar e, consequentemente, no seu agir. Ele percebe que há necessidade de que se faça um esvaziamento, que haja uma purificação de tudo o que ele pensa, do que ele sente e da forma como ele age. Então esse ser humano passa a agir, a pensar e a sentir não mais com base no seu próprio ego, mas sim nesse princípio divino que passa agora o animar. E, consequentemente, isso vai determinar uma nova atitude de vida, com base nesse princípio divino original, com base nesse outro, né? Pode surgir um novo homem,
E, com isso, esse ser humano tem a possibilidade de realizar uma nova vida, de viver neste mundo, mas não mais pela polaridade do mundo, pelas regras do mundo, pelos valores desse mundo. Né? Ele vive a partir do absoluto que se manifestou nele. E esse, meus amigos, é exatamente o propósito de uma escola espiritual que tem o seu trabalho desde o início da queda, desde os primórdios, e que existe exatamente para propiciar essa ligação entre essas duas realidades. Essa realidade apartada do todo propõe um caminho de transformação e religação para que tempo e espaço possam ser transpostos. Amigos, feita essa exposição, nós agora gostaríamos de abrir para as perguntas dos amigos que nos assistem, que vamos tentar responder dentro das nossas possibilidades. Muito obrigado. O Anderson Arantes pergunta: quais são os métodos usados pela Rosa Cruz para que se desperte para sua realidade divina e dela restaure sua verdadeira condição espiritual? Anderson, obrigado pela sua pergunta. Os métodos que a escola utiliza o método da transfiguração, da troca de personalidade. Isso pressupõe o quê? Que surja uma nova alma, uma alma imperecível. E para que isso aconteça, o ser humano, o homem, a mulher, enfim, o ser humano precisa adquirir autoconhecimento. O que é esse autoconhecimento? Esse autoconhecimento, ele parte de uma autoobservação sem julgamento, de como ele, das intenções que o movem, de o que o faz pensar, o sentir e reagir nesse mundo. A partir daí, esse ser humano, ele pode perceber a necessidade de uma revolução interior, de uma necessidade de uma mudança fundamental. E a escola espiritual, na verdade, é um campo de forças. Um campo de forças que possibilita as energias e a condição propícia para que essa transformação possa acontecer. Né? É um campo que nutre esse princípio divino original, esse átomo centelha do Espírito. Por quê? É através da rendição da nossa personalidade, do nosso querer, do nosso pensar, da nossa ação a esse princípio, é que esse processo pode acontecer. E, com base nesse novo pensar, esse novo sentir, surge uma nova atitude perante a vida. Esse ser humano, ele deixa de ser mais um elemento da separatividade e passa a ser mais um elemento do todo. O Yuri Rodrigues pergunta: quais são os sinais do desenvolvimento do corpo astral, como você disse, mais ou menos aos 14 anos? O que a gente estava falando sobre o corpo astral, na verdade, é o desenvolvimento dessa estrutura da personalidade. Né? Exatamente aos 14 anos, nessa fase em que o corpo astral começa a ser formado e se desenvolve, a gente pode perceber no adolescente que é exatamente aquela fase onde existe exatamente um turbilhão. São tornados emocionais, são explosões emocionais, é onde isso tudo vem à tona. Né? Mas isso tende a, com o tempo, com o surgimento do mental, do corpo mental, isso tende a se aplainar, tende a, vamos dizer assim, pela ação do mental, entendimento sobre o que são as emoções, né? E perceber que as reações,
as reações que temos emocionais e como elas podem ser, vamos dizer assim, compreendidas e não mais simplesmente exteriorizadas de forma intempestiva. O José Castelano pergunta: o que é a alma? É outra entidade? A alma, a gente poderia dizer que ânimos é aquilo que anima, aquilo que dá vida, aquilo que é o intermediário entre a matéria e o espírito. Porém, o que nós temos hoje é uma alma mortal, uma alma sujeita a tempo e espaço. A alma, ela é a consciência, né? E como nós tentamos explicar aqui hoje, falar com vocês, essa consciência que nós entendemos como eu, na verdade não existe essa integração de eu. Se nós formos ver, nós somos fragmentos, essa nossa percepção do que é o eu, dessa consciência eu, na verdade é um conjunto de sentimentos, de emoções, é um conjunto de pensamentos que se alternam dentro de um palco, que nós poderíamos perceber como sendo nós, né? E essa consciência, essa alma, né, é que nos anima. Isso é que determina as nossas ações. E nós vimos que toda essa alma ela é extremamente influenciada pela o supraconsciente, que é todo o conteúdo kármico que está no microcosmo, e também por tudo aquilo que está gravado no inconsciente do ser humano. Então, a alma, ela faz parte do conjunto que é o ser humano. Porém, o que a escola espiritual fala e propõe é exatamente a construção de uma nova alma que não esteja sujeita a essa dualidade do mundo, né? Que não esteja sujeito a esse impulso egocêntrico, mas sim uma alma que seja formada com base no espírito, nesse princípio divino original. O Rafael Escobar pergunta: sempre entendi que nascemos com vários corpos, espiritual, mental, emocional e físico. Então, não entendi como o ser humano é formado só após os 14 anos. Poderia explicar? Na verdade, isso foi uma forma didática. Não é que assim, os corpos eles vão se formando, né? Quase que o físico, o etérico, o astral, eles vão se formando. Só que vão se consolidando, né? Em determinadas idades. E quando a gente coloca os 28 anos, é que o ser humano está completo, né? Ou seja, todos os elementos do corpo físico, eles se formam até uma determinada idade. Depois é um desenvolvimento de uma estrutura que já está colocada. A mesma forma para o corpo vital e também para o corpo astral e depois para o corpo mental. O Yuri Rodrigues parece não ter entendido, ele pergunta: então o ser humano acaba nascendo outra vez? Yuri, essa sua pergunta é muito interessante, porque exatamente essa é a proposta do trabalho da escola espiritual. Que o homem, uma vez nascido e ciente das suas faculdades, né, com seus 4 corpos formados, ele perceba, afinal de contas, para que eu existo? E ele percebe que ele precisa encetar um caminho de transformação, né? E exatamente esse caminho de transformação passa pelo renascimento, pela demolição de uma estrutura egocêntrica, né? Que tem como objetivo de vida os seus próprios objetivos, apartados de tudo que existe no cosmos. O ser humano se volta para si e diz: isso é meu,
vou fazer assim, esses são os desígnios da minha vida. E acabou. E é isso. Quando o ser humano percebe que a vida e a existência é muito mais do que isso, ele percebe que tudo precisa ser renovado nele, para que essa vida verdadeira, que ele possa participar dessa vida verdadeira, essa vida que não tem como consequência a morte. E para isso, ele precisa morrer toda essa estrutura, todas essas tendências, todos esses condicionamentos mentais, emocionais e vitais precisam ser substituídos, precisam declinar para que um outro nasça, para que uma nova alma nasça, um novo princípio que anime esse corpo físico e toda essa estrutura da personalidade. E quando isso acontece, isso é denominado de um novo nascimento, né? Ou seja, o velho eu, o eu da personalidade declina, enquanto um novo eu, o eu verdadeiro, o eu real, com base nesse princípio divino original, com base no espírito, essa nova alma é elegida para que esse microcosmo possa retornar, possa se regenerar. O Evandro Ferreira pergunta: há uma necessidade de acessar o conteúdo kármico para a transfiguração? Na verdade, a gente não precisa acessar isso. A gente, assim, o que eu quero dizer é assim, não é necessidade de se buscar através de métodos, seja de divisão da personalidade, desdobramento astral ou coisas parecidas, acessar o conteúdo kármico. Esse conteúdo kármico, ele já se faz presente e já é projetado na nossa consciência, no nosso próprio sangue, né? O que vai acontecer é que tudo isso, em um determinado momento, vai produzir um efeito na consciência do eu, de ele amadurecer, dele perceber as incoerências do mundo, dele perceber o mundo como uma ilusão. E isso é possível quando exatamente existe o que a gente chama de maturidade kármica e também uma receptividade da personalidade. Quando isso acontece, geralmente esse ser humano é levado para uma crise. E essa crise, ela proporciona exatamente uma rachadura na estrutura de pensamento, de sentimento, de convicções da sua personalidade, do eu. E quando isso acontece, que esse eu, vamos dizer assim, se enfraquece, se debilita, que ele não está mais tão seguro de si mesmo, das suas verdades, dos seus propósitos, é que é nesse momento que a voz dessa consciência divina, que é uma semente, pode ser ouvida, pode influenciar essa consciência de vigília do homem. E esse homem, nesse momento, ele passa a buscar, ele passa a sentir a necessidade de buscar o real, porque ele começa a perceber a ilusão do mundo, a ilusão dele mesmo. Ele começa a se perceber como um agente propagador dessa ilusão, que ele percebe que isso está nele, e ele alimenta o mundo e é retroalimentado por esse mundo. Então, nesse momento, o papel do karma é um papel de reconduzir o ser humano no caminho de retorno. O karma, muitas vezes as pessoas falam, isso é karma bom, isso é karma ruim. Karma é consequência. A gente colhe o que plantou. Muitas vezes não fomos nós que plantamos, mas isso foi plantado por uma personalidade que habitou o microcosmo. Aí a gente diz, puxa, mas isso é injusto, porque eu estou colhendo os frutos de algo que alguém plantou? Sim, mas a lei do karma, ela é impessoal. Ela tem papel amoroso de reconduzir o ser humano de volta ao caminho de retorno e reintegração com o todo. Então, o karma ele vai agindo para que nós percebamos o que nós temos que fazer com a nossa vida. O karma existe
como uma possibilidade de tocar o ser humano, de que o ser humano comece a questionar o que ele está fazendo com a sua vida. E perceber até que ponto ele está semeando tudo aquilo que ele está achando de estranho na sua própria vida. E faça ele, em vez de olhar para fora, que ele passe a olhar para dentro e perceber que as causas estão nele e que tudo pode ser mudado a partir de uma mudança nele. E essa mudança não é ele tentando se melhorar, não é ele tentando corrigir a si mesmo, mas sim, por quê? Porque isso seria mais do mesmo, mais da própria expansão desse eu que é egocêntrico, que tudo quer para si, que separa, mas sim com base na força desse princípio, que agora passa a ser ouvido, graças à ação do karma, que rachou essa carapaça dessas certezas do eu e o tornou sensível, atento ao chamado do eterno que vibra nele. O Carlos Silvestre pergunta: esse novo nascimento é semelhante ao proposto por Jesus Cristo? Exatamente. Esse nascimento é o nascimento de um novo ser. Esse novo ser, ele nasce a partir de uma nova alma, de uma nova consciência, porque alma e consciência são praticamente sinônimos, não é? Então nós podemos perceber o seguinte, que essa consciência desse buscador, desse homem que começou a despertar e perceber que o mundo não é tão bonzinho, não é um playground, né? E que ele tem necessidades que o mundo não pode oferecer. Essa consciência do buscador, de que algo está errado, né? É a consciência João, daquele que busca no deserto, que percebeu o mundo como um deserto, um lugar árido, um lugar em que, por mais que ele tente, tudo se transforma, nada é perene, tudo é transitório. Há uma luta constante para cada um querer se manter no topo, né? Todos lutam contra todos. E quando essa consciência desperta, a consciência João, ele sabe que um outro maior do que ele virá. E ele deve preparar os caminhos, que é exatamente a consciência de Jesus, né? Que é a consciência da nova alma. Exatamente João é aquele que deve preparar os caminhos para que Jesus se manifeste. Então, sim, Jesus deve nascer no coração do homem, na manjedoura, né? E Jesus, essa nova consciência, é que vai assumir o controle, fazer toda a transformação que precisa acontecer para que essa nova alma possa se desenvolver e depois se unir ao Espírito. E a transformação completa no microcosmo possa acontecer. O Rafael Cardoso pergunta: então, nós temos que morrer para a gente viver? Sim, Rafael. A verdadeira vida exige que nós morramos para essa vida efêmera que tem como única resultante a morte. Porque a única certeza que nós temos é que um dia vamos morrer. E exatamente, se morrermos em vida, que isso é um símbolo exatamente do declinar dessa personalidade terrena em prol dessa personalidade divina que existe como semente no coração de cada homem. Quando nós percebemos que precisamos dar espaço para que esse outro em nós se desenvolva, isso, simbolicamente, poeticamente, é denominado como a morte do eu. Quando um declina, o outro cresce. Por isso que a escola espiritual fala na purificação, no esvaziamento, né? No esvaziamento
dos nossos objetivos, dos nossos desejos, dos nossos projetos, e isso tudo conscientemente, não como uma coisa forçada, não como uma barganha, mas fruto de um estado de consciência de que isso é a única coisa a ser feita. Porque é assim, é no abandono do eu, é no silenciar do eu, que esse princípio pode trabalhar, que esse princípio pode se desenvolver. Então, sim, é necessário que esse eu, que toda essa estrutura, todo esse conjunto de pensamentos, sentimentos, volições, ações, que tudo isso serene para que um novo possa renascer. O Rafael Escobar pergunta: como um ser que não possui o corpo astral formado pode trabalhar espiritualmente? Bom, você provavelmente deve estar se referindo a uma pessoa muito jovem. Né? Rafael, muitas pessoas jovens, muitas crianças e jovens têm uma percepção bastante direta dessa vibração, desse princípio divino original. O despertar do princípio divino original no ser humano não está ligado à idade cronológica, nem ao desenvolvimento total dos seus corpos. A gente percebe crianças que têm um nível de consciência elevadíssimo, espiritual, porque pressentem, porque não tem tanto conhecimento, não está tão calejado pela vida, tão condicionado, estão puras, estão abertas, estão tenras, e percebem, e se deixam guiar por esse princípio. Mas, à medida em que a vida progride, a vida avança, todo o condicionamento do karma, do sangue, se faz valer nessa pessoa. E muitas vezes isso, vamos dizer assim, cria uma capa, né? Esse ser que se desenvolve, né? Esse jovem, ele começa a não mais perceber esse princípio, essa voz. Cada vez menos percebe, porque outros desenvolvimentos estão em curso no seu ser. Mas é provável que mais adiante ele volte a perceber isso. Então, esse caminho pode ser continuado. Não necessariamente existe um impedimento para que um jovem desenvolva um trabalho espiritual. Aliás, a Escola Espiritual da Rosa Cruz Áurea proporciona aos seus jovens alunos o trabalho da juventude, que é um trabalho espiritual voltado para as crianças de 0 a 17 anos e um trabalho de 18 aos 30 anos. Ou seja, o trabalho espiritual ele pode ser realizado, né, em qualquer idade. Claro que guardadas as devidas proporções, né, para o estado de consciência de cada um. Mas o trabalho espiritual ele é feito fundamentalmente num campo de força apropriado para isso. Um campo, uma atmosfera que tem os éteres, que tem as substâncias, as radiações próprias para o desenvolvimento desse princípio divino original. E isso independe da idade. O Rafael Cardoso pergunta: então, a morte não deve ser algo de tristeza, e sim de alegria, pois estaria evoluindo a minha espiritualidade. Estou certo? Sim, a morte, quando simboliza tristeza, está ligada à perda, né? Mas perda do quê? Na verdade, quando a gente perde algo, a gente sente falta. Por quê? Porque a gente estava identificado com isso? Pode ser?
A maioria das vezes pode ser assim. Mas sim, no sentido, a morte em que a escola fala, em que as escolas espirituais falam, é uma morte em alegria. Porque esse entregar-se a esse novo ser que existe em cada coração de cada ser humano, não é uma coisa penosa. Não necessariamente precisa ser. Nem esse caminho é um caminho taciturno de sofrimento. Não, ao contrário. Ele é um caminho de alegria, de constante descoberta de uma nova realidade, por conta de um novo estado de consciência que começa a fluir e animar de uma nova alma que nasce nesse ser. Então, se o homem percebe, se o ser humano percebe ao que ele está agarrado, a todas as âncoras, os pesos que o prendem a essa vida, né? No sentido de posse, de prestígio, de apegos a poder, se ele percebe isso tudo como uma ilusão, ele não vai ter problema de, quando isso assim for nítido para ele, dele se desapegar disso. Né? Isso não vai ser um sofrimento, vai ser um alívio, muitas vezes. Né? Então, sim, não precisa ser nada penoso. Na verdade, o sofrimento, essa dor, esse sofrimento, né, que se tem pela perda das coisas, é a proporção do nosso apego a elas. O nosso apego é que nos faz sentir pesar ou dor quando nós perdemos algo. Mas no caso em que você falou, ao contrário. É um caminho de alegria. Amigos, nós temos como proposta manter essa reunião num período de 1 hora. Nós já chegamos ao nosso horário de término. Gostaríamos de agradecer a participação de todos. Se houverem perguntas não respondidas ou não adequadamente respondidas, essas perguntas poderão ser reformuladas. Nós temos um chat que acontece às segundas-feiras, quando não tem a palestra, né? Então, desculpe, na terça-feira. Então, na terça-feira, que é amanhã, né? Na próxima terça-feira, desculpe. Na próxima terça-feira, estão todos convidados a participar e nós revisitaremos algumas questões que os amigos, porventura, não tenham tido a oportunidade de ter respondidas aqui, ou se porventura algumas questões não foram bem entendidas e acabaram não sendo muito bem respondidas. Tá bom? Então, convido a todos a participar na próxima terça-feira. Muito obrigado, uma boa noite a todos.